E você, seja muito bem-vindo à nossa transmissão aqui, a nossa transmissão de Direito Constitucional para a Polícia Penal de Minas Gerais. Você que já está acostumado aí com o canal da Vale, eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você na Polícia Penal em Direito Constitucional e eu vou passar para você aqui hoje uma dica quente do artigo 7º. Obviamente que a gente não consegue exaurir todo o artigo 7º de cara, porque é um artigo muito longo, assim como o artigo 5º, o artigo 7º é um pouco mais pequeno, mas ainda tem muitas coisas que a gente não consegue passar nessa transmissão. Vou anotar aqui para você já, lembrando das nossas transmissões anteriores, eu já sempre deixo o recado aqui. Qual os recados, professor? Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Você está moscando aí se você não é inscrito nesse canal, porque aqui você vai receber em primeira mão tudo que a banca postar constitucional. Tudo que a banca postar você vai receber aqui em primeira mão, focado na banca Selecom. Então, beleza. Se inscreveu no canal, não ativou as notificações, tá moscando também. Vai lá, ativa as notificações, o sininho, vou desenhar ele aqui, ó. Ativa as notificações, sininho, ative o sininho. Porque quando você ativa, você vai ser avisado em primeira mão de tudo. Deixa eu ver o foco como é que tá aqui, tá bom. Você vai ser avisado em primeira mão de tudo que está rolando nesse concurso e nos outros concursos que você pode querer prestar. Combinado? Dado essas duas dicas iniciais, eu já te peço que, se você estiver gostando desse conteúdo, interage aí, ó, chama nos comentários, fala qual a sua dúvida, o que você está pensando para esse concurso. A gente está chegando numa reta mais afunilada, não vou falar reta final, que ainda falta mais de um mês para o concurso, mas a gente está chegando numa reta mais afunilada e eu espero que você esteja conseguindo caminhar com a matéria, beleza? Então vamos lá, mais um recado para você, um recado bom aqui, ó. Se você ainda não adquiriu sua apostila, ainda tem a apostila aqui para você adquirir, ainda dá tempo. Aqui tem exercício para você fazer, tem para você dar uma lida no final. Eu tenho certeza que com mais de mês que falta, você consegue ler essa apostila aqui completamente. Se você realmente focar o seu tempo, você consegue ler essa apostila. Então tem tempo, se você pedir essa apostila, tem tempo de chegar na sua casa, tem tempo de te ajudar muito na sua preparação. Não deixe de adquirir, se você pode adquirir. Outro recado, os aulões, a gente vai fazer aulões em 5 cidades: Ipatinga, Valadares, Teófilo Otoni, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Quais são as datas? Eu moro perto de algumas cidades dessas e gostaria de participar desses aulões. Vai clicar aqui embaixo no link que está na descrição desse vídeo. E com esse clique na descrição, você vai ver os locais onde vai ter esses aulões. Ou você pode entrar lá no Google, digitar Vale Brasil Concurso, vai entrar no nosso site e lá vai ter a data dos aulões nessas cidades: Ipatinga, Valadares, Teófilo Otoni, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Não necessariamente nessa ordem, você vai ver os dias em cada cidade. É muito importante vai ser um pouco mais para frente esses aulões, nessa reta final. Algumas ainda estão no segundo lote, outras já estão no terceiro lote. Preço muito especial para você participar desses aulões. Já falei do aulão, já falei para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, já falei da apostila, falta falar do nosso curso de questões. Professor, o que você faria se fosse você que estivesse aí faltando um pouco mais de um mês para esse concurso? Se eu já tivesse visto todo o edital, coisa que muita gente já me mandou lá no Instagram, inclusive vou colocar meu Instagram aqui, ó. Se você ainda não segue esse professor, me segue lá, marca, né? Estiver assistindo essa live, me marca e depois eu reposto lá, ó. @Magno Assis 44. Eu uso esse Instagram aqui, obviamente, praticamente para tirar dúvidas dos alunos que me mandam, interagir com vocês. Tem aluno que já me mandou lá, tem candidato, já falou assim: professor, já consegui bater a matéria toda, o que você faria? Eu iria naqueles pontos principais de cada matéria e faria questões. Para isso, a Vale Brasil Concurso aqui tem um curso de questões. Nesse curso de questões você não tem aula somente com esse professor, você tem aula com todos os professores. O professor está ali sentado na sua frente, corrigindo todas as questões que tem chance de cair na sua prova, aquelas questões mais relevantes. Além das questões que o professor corrige com você, tem as questões comentadas, aquele material especial de questões comentadas. Tem resposta e ali cada alternativa o professor fez um comentário para você focar, porque às vezes a questão não vai cair igual, mas uma ou outra alternativa você vai aproveitar para o dia da sua prova. Beleza, então a gente falou do curso de questões, e se você ainda não adquiriu o curso, ainda tem tempo. Professor, eu consigo. Se você tiver foco, você consegue ver o conteúdo até ainda a data da prova. Mas aí é foco, você já tem que ter aí
em sua mente, que esquece Ano Novo, esquece Natal, que se você ainda não conseguiu bater o edital, né, fechar tudo que o edital pede, você vai ter que ter foco. Esquece Ano Novo, esquece Carnaval, janeiro está aí, você precisa focar para fazer sua prova, beleza? Aquele ditado, você perde né? Não perde, você investe um tempo agora para colher esse fruto logo em seguida. Se você realmente, realmente que você quer para sua vida, ser um policial penal de Minas Gerais, eu espero que você esteja focado. O concurso público não é fácil não é para quem quer não, é para quem realmente se dedica. E infelizmente a gente sabe que muita gente quer, mas não quer pagar o preço. E o preço, às vezes, para ela é muito alto. Eu acho que compensa para você deixar de ir numa festa de Natal, ou ir numa festa de Natal somente ter sua família ali, algumas horas, deixar de ficar aí passando Réveillon em alguns locais, você vai ter que ficar 2, 3 dias, pegar um ônibus para viajar, passa o Réveillon na sua casa, ali comemora com a sua família à noite e volta a estudar, porque esse ano de 2021 para 2022 pode mudar totalmente a sua vida, né? Você vai deixar de pular comemorar aí de forma de viagem, um Réveillon, para depois colher os frutos aí do seu trabalho, da sua dedicação. Então vamos lá. Qual que é o nosso foco aqui hoje? Obviamente que eu não vou conseguir exaurir todo o artigo 7º. Então a gente vai falar dos principais incisos do artigo 7º. O artigo 7º traz dentro dos direitos sociais os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, principais incisos. Não são todos. Isso aqui não substitui, essa transmissão não substitui o estudo do artigo 7º, mas te ajuda a focar nos principais incisos. É só esses que vão cair? Obviamente que não. Outro dia eu fiz uma live aqui dos principais incisos do artigo 5º. Aí um candidato me mandou uma mensagem: professor, somente com o estudo desses incisos eu fico férreo em artigo 5º? Foi claro, obviamente que não. Isso aqui é somente uma revisão para você que já estudou. É uma chance de você que está aí já com o edital todo batido fazer aquela revisão. Eu sugiro que você esteja com a apostila, com a Constituição do lado e vá anotando. Não só pega o marca-texto e vai marcando, não. Ajuda o seu cérebro. Quando você anota, se eu te falar o número do meu telefone aqui, você vai lembrar dele daqui a alguns minutos, mas amanhã você vai esquecer. Agora, se eu te falar o número do meu telefone, você pega e anotar, 319, se você anotar, você não esquece. Ajuda muito o seu cérebro a lembrar. Então, o que você vai fazer aqui? Senta aí do lado, coloca a sua Constituição aí do lado, ou a sua apostila. Todos os incisos que eu for falando aqui do artigo 7º, que é muito importante para a sua prova, está lá no seu edital. Você vai anotar aqueles pontos principais. Professor, eu vou anotar o artigo todo, vou copiar ele? Não. Se você copiar, você vai fazer de forma automática. Você vai anotar os principais. Como se você estivesse fazendo uma cola. Obviamente que você não vai fazer uma cola no dia da prova, mas como se você estivesse fazendo uma cola. Você vai ter que sintetizar. Você pensa, se eu estivesse fazendo uma cola para isso, quais as palavras que eu colocaria para lembrar na hora da prova? Você fazendo isso, você já reparou que quando você estava estudando, se você já fez cola na sua vida, ou sabe de alguém que fazia, a pessoa faz tantas vezes a mesma cola que no dia ela não precisa, porque o cérebro já acostumou. Esse ato de anotar ajuda muito o seu cérebro a lembrar. E na hora da prova, isso que vai valer. É você, seu cérebro e Deus. É mais ninguém. Então é muito importante você ajudar o seu cérebro anotando. Esquece, marca-texto é bom. Você está vendo a videoaula ali, você marca o texto, mas é mais importante ainda você anotar. Combinado? Então vamos lá. No artigo 7º, eu vou destacar para você, começar destacando o CAPT. São os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Ou seja, aqui tem um rol exemplificativo de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Ó, direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. Deixa eu ver se está focado aqui, tá? Dentro aqui tem um rol, esse rol é exemplificativo. Quem já assiste minha aula sabe muito bem por que eu falo isso. Porque às vezes a prova é exemplificativo. Porque às vezes a prova traz um rol taxativo. Exemplo, artigo 144 traz os órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e hoje, incluído aí em 2019, os policiais penais.
Esse do artigo 144 é um rol taxativo, ou seja, se não está no artigo 144, não é um órgão de segurança pública. Então, o guarda municipal não está no artigo 144, não é um órgão de segurança pública. Esse é um rol taxativo, ou seja, se não está ali, não é. O rol do artigo 7º da Constituição, que traz os direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais, é um rol exemplificativo. Porque, como eu sei, professor, só de ler o caput que ele é um rol exemplificativo. Que aqui diz o seguinte, ó, além de outros. Se no artigo 144 viesse, são órgãos de segurança pública, dentre outros, além de outros, era um rol exemplificativo. Se não traz dentre outros, além de outros, é somente um rol exemplificativo, ou seja, podem ter direitos de trabalhadores urbanos e rurais que não estejam no artigo 7º, que estejam ao longo da Constituição e outros artigos, que estejam em leis infraconstitucionais. Inclusive, tem muito mais direitos lá na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, o artigo 7º, o legislador constituinte, o poder constituinte da época, de 1988, mais as emendas, colocou aqui o que eles acharam mais importante que estivesse na Constituição para os trabalhadores urbanos e rurais. E dentre esses mais importantes, a gente vai fazer um outro filtro mais importante e a gente vai falar um por um aqui, que eu acho que você não pode deixar para o dia da sua prova. O primeiro que eu quero chamar a sua atenção é já o inciso 1. O inciso 1, espero que você esteja com a sua Constituição na mão para ir acompanhando comigo aqui. Eu não vou ficar trocando de tela, que muita gente fala, professor, quando você troca de tela eu me perco aqui. Então, eu espero que você esteja ou com a sua Constituição aberta, aí em outra tela. Se você tiver no celular, fecha o Instagram, fecha o WhatsApp, foca aqui, porque agora é o momento de você aprender. Se você estiver aqui, ao mesmo tempo no WhatsApp, mesmo tempo no Instagram, só ouvindo, pode ser que o seu cérebro não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou vai fazer uma ou outra de forma errada. Então, se você estiver aqui, estiver ao mesmo tempo no Instagram, vendo televisão e no WhatsApp, você está perdendo seu tempo. Foca aqui, uma horinha só, rapidinho, a gente vai aprender esse artigo 7º aqui. Então, vamos lá. Com a sua Constituição aberta, vamos lá. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Despedida arbitrária ou sem justa causa. Essa relação de emprego protegida é somente sem justa causa. Se for uma demissão com justa causa, obviamente que não está nesse rol do inciso 1. O segundo aqui, ó, é muito importante, a palavra-chave que eu vou chamar o segundo aqui, ó, o inciso 2. Os que forem mais importantes que eu vou achando aqui, eu vou colocar para você. O inciso 2, a palavra-chave que você deve lembrar, que você deve anotar, não somente marcar, é seguro-desemprego, a primeira palavra, seguro-desemprego. Se você já trabalha há um tempo na iniciativa privada, esse seguro-desemprego você sabe muito bem o que é. O que você acaba esquecendo é da palavrinha-chave que vem depois disso, ó. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O seguro-desemprego só faz jus quem tem um desemprego involuntário. Involuntário. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que se você pedir conta, se você for mandado embora por justa causa, você não faz jus ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é somente no caso de desemprego involuntário. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque tem banca que vai colocar seguro-desemprego em todos os casos. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Muito cuidado com essa palavra, que não faz nem sentido. Por que daria o seguro-desemprego se a pessoa pediu para sair do trabalho? Então, esse seguro-desemprego, em tese, se a pessoa pediu para sair do trabalho, se a pessoa pediu conta, ou ela tem um emprego melhor em vista, ou ela não precisa trabalhar, ou ela quer ficar à toa. Ela não precisa receber. Então, se a pessoa pediu conta, se a pessoa não quer mais trabalhar, não vai ter seguro-desemprego para ela. O seguro-desemprego é aquele paraquedas para aquela pessoa que foi mandada embora sem saber. O cara tem 2, 3 filhos, a mulher tem uma família para cuidar, tem contas para pagar. Então, seguro-desemprego, como o próprio nome já diz, é um seguro. E ele visa, esse paraquedas visa para aquela pessoa que foi empurrada do avião sem esperar. Aquela pessoa que foi empurrada do avião sem esperar é o desemprego involuntário. A partir de hoje, você não faz mais parte do quadro da empresa, está indo embora. A pessoa fala, não, como é que eu vou pagar minhas contas? Você tem o direito ao seguro-desemprego. Agora, aquela pessoa que pulou do avião, aquela pessoa que é um desemprego voluntário, em tese, ela já tem que ter o paraquedas dela. Agora, se ela não quiser pular do avião com paraquedas, aí o problema é dela. Então, vamos lá. Seguro-desemprego somente em caso de desemprego involuntário. Parece óbvio, mas na hora da prova, muito candidato bom erra. Então, vamos lá. O 3 fala fundo de garantia por tempo de serviço. O 3, ó. 3. FGTS é também
um direito do trabalhador urbano e rural, fundo de garantia por tempo de serviço. Lembrando que se você, né, tiver pensando em ter fundo de garantia por tempo de serviço com policial penal, esqueça, isso aqui, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais na iniciativa privada. Você vai ser estatutário. O estatutário não tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço. Policial penal, policial militar, policial civil não tem direito ao FGTS. Fundo de garantia por tempo de serviço não tem direito. Isso aqui, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais da iniciativa privada. Mais um. Salário mínimo. Muito cuidado com esse aqui, eu quero chamar sua atenção para ele. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Diferente de alguns países, como os Estados Unidos, você vê muito em filme, o salário mínimo, aqui no Brasil, ele tem que ser unificado nacionalmente. O salário mínimo tem que ter o mesmo valor em todo o território nacional. O que pode acontecer é alguma categoria colocar um piso a mais. Um piso. Exemplo, em algumas cidades, os comerciários, exemplo, tá? Aqui na nossa cidade tem isso. Os comerciários, exemplo, recebem um pouco a mais que o salário mínimo. O que não pode acontecer é menos que o salário mínimo. Se a categoria conseguir um acordo com os patrões para colocar um piso salarial, pode ocorrer. Ah, mas isso aí não fere falando que o salário mínimo tem que ser unificado? Nesse caso, não subiu o salário mínimo, subiu o salário de uma categoria, colocou um piso. Hoje, na nossa cidade, quem trabalha no comércio não pode ganhar menos do que esse valor, que é mais que o salário mínimo. Se eu não me engano, 100 e poucos reais a mais, 200 e poucos reais a mais. Então, hoje na nossa cidade tem um piso salarial. Isso não fere. O que não pode é colocar abaixo do salário mínimo. O que não pode é fixar esse valor e dizer que era o novo salário mínimo. É um salário de categoria, é um piso. É um piso, mas o salário mínimo é unificado em todo o país, diferente dos Estados Unidos, que é um país que eu vou pegar como exemplo, que muita gente conhece. Ele tem um salário mínimo fixado por estado. Aqui o nosso salário mínimo é fixado nacionalmente. Ninguém pode ganhar menos que o mínimo. Mesmo aquelas pessoas que recebem a remuneração variável, a gente vai ver aqui. A pessoa recebe por comissão, remuneração variável. Ela não pode ganhar menos que o salário mínimo. Ah, o mês, por exemplo, que ela vendeu e o salário dela chegou em 3 mil reais, ela vai ganhar 3 mil reais. O mês que ela vendeu e o salário dela chegou em 4.050 reais, ela vai ganhar 4.050. O mês que ela vendeu e foi menos que o salário mínimo, ela tem que ganhar no mínimo o mínimo, né? Para não ser redundante, é o que é mesmo, ela tem que ganhar no mínimo o salário mínimo, ela não pode ganhar menos. Aquelas pessoas que recebem a remuneração variável, ou seja, o exemplo mais comum que a doutrina traz é aquela pessoa que trabalha por comissão. Naquele mês que ela não conseguir atingir o valor do salário mínimo, ela tem que ganhar no mínimo o salário mínimo. A gente vai ver esse inciso aqui, só para você entender. Então vamos lá. Vamos lá, o salário mínimo, o que tem que dar para o salário mínimo comprar? E eu não quero que você confunda, vou até apagar aqui isso aqui, ó, espero que você tenha copiado, senão dá um pause aí, e daqui a pouco você coloca na velocidade 1.5, 2, você chega junto com a gente. Beleza isso aqui? Então vamos lá para você não confundir, eu não quero que você confunda o inciso, ó, inciso 4, ele é diferente, vou colocar até de outra cor aqui, ó, muita gente boa confunde isso aqui. Inciso 4 do artigo 7º. Não quero que você confunda, ele é diferente do artigo 6º. Diferente do artigo 6º. Muito cuidado com isso, porque tudo que parece, a banca gosta de colocar. Então, muito cuidado, tem muita banca que faz isso, não é nem a banca é sacana, pegadinha, não, a banca quer realmente separar quem estuda de quem não estuda. Por que eu estou querendo colocar esse contraponto do inciso 4 para o parágrafo 6 para você? Vamos ler o parágrafo 6 e depois a gente vai ler o inciso 4. Você vai ver que tem algumas coisas que parecem e tem algumas coisas que são diferentes. E um não contradiz o outro. Vamos lá, então. No artigo 6 trata dos direitos sociais. Ele, apesar do artigo 7º também ser direito social, ele já vai do direito social do trabalho. Ele esmiuça o trabalho. O artigo 6º ele cita todos, inclusive tem mnemônio para você lembrar disso. Se você não sabe esses direitos aqui, me chama no Instagram lá que eu vou te passar o mnemônio para você aprender. A gente já teve aula disso aqui. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição.
Então, aqui no artigo 6º trata dos direitos sociais do artigo 6º. Obviamente que no artigo 7º até o artigo 11, artigo 6º até o artigo 11 são todos direitos sociais, não somente o artigo 6º. Recebo muito essa pergunta, essa dúvida, manda no meu Instagram, professor, quando a prova está lá no edital, somente direitos sociais, eu preciso estudar somente o artigo 6º, porque a sua banca, a Selecom, não colocou lá, assim, direitos sociais, colocou os artigos, não. Muitas bancas fazem isso, colocam os artigos. Eu estava gravando uma aula agora para Guarda Civil Metropolitana de Campina Grande ou Ubá. Gravei para as duas, uma das duas, e eles colocaram lá todos os artigos que vão cair. A Selecom não fez isso, colocou direitos sociais. Então, muito candidato na dúvida pergunta, professor, preciso estudar somente o artigo 6º? Não, o artigo 6º trata os direitos sociais ali, ó, os positivados, os direitinho, mas os direitos sociais estão entre o artigo 6º e o artigo 11. Então, quando trata de direitos sociais, você tem que ler do artigo 6º ao artigo 11, tem que estudar do artigo 6º ao artigo 11. Então, ela acabou emendando, trata de direitos e garantias individuais e coletivos, é artigo 5º. Quando trata de direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11. Aí já emenda com nacionalidade, que começa no artigo 12 e 13. Direitos políticos, 14 e 15. Aí ele vem, partidos políticos. Então você vai ter que estudar do artigo 5º até o artigo 17 da sua Constituição, nessa ordem que está aí. Não vai pular nenhum, porque tem muita gente que gosta de pular o 7 ao 11. Não pode. Direitos sociais é do artigo 6º até o artigo 11. Não esqueça disso, não é um estudo só o 6º que você vai errar a questão na hora da prova. Então vamos lá. Onde a gente parou? A diferença do artigo 6º para o inciso 4 do artigo 7º. O artigo 6º trata dos direitos sociais. O artigo 7º trata o que o salário mínimo tem que dar para comprar. Mas isso tudo aqui que está aqui no inciso 4 porque a Constituição é aquilo que é o dever ser, é aquilo que o Estado, em 1988, mais as suas emendas, tentaram buscar que o salário mínimo comprasse. Obviamente que, na prática, é difícil fazer isso aqui, mas está aqui na Constituição, no artigo 7º, inciso 4, e serve para cair na sua prova, por isso você deve saber. Mas, na prática, a gente sabe, quem vive aí, uma família, um marido, esposa e um filho, sabe que, eu estou falando da família básica, né? 3 pessoas aí com uma criança, 2 pessoas, 2 adultos e uma criança. A gente sabe que um salário mínimo é muito difícil fazer tudo isso aqui que está aqui. Mas é o que está no artigo 7º, o inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais, básicas e as de sua família. Ou seja, não somente as necessidades suas, necessidades do trabalhador e da sua família. Ou seja, o salário mínimo teria que ser muito maior para conseguir atender essas necessidades. Qual a primeira necessidade? Moradia. Moradia também está no artigo 6º. Por isso que muita gente confunde. Lá trata dos direitos sociais, aqui trata do que o salário mínimo deve comprar. Então a gente vai nas diferenças aqui, porque é nas diferenças que a banca coloca. Vamos lá. Alimentação também está no artigo 6º. Educação, saúde, lazer, está tudo lá no artigo 6º. Beleza? Ó. Saúde tem, alimentação tem, trabalho tem, moradia tem. O que não está lá então? Vestuário. Artigo, ó. Vestuário está aqui, ó. Vestuário. Vestuário não é um direito social do artigo 6º, mas ele é uma das coisas que você tem que dar, o seu salário mínimo tem que dar para comprar. Isso aqui, ó, está relacionado ao salário mínimo. Isso aqui são direitos sociais. O salário mínimo tem que dar para comprar um vestuário. Esse direito que você tem do salário mínimo comprar roupas, comprar vestuário, é um direito social. Mas vestuário em si, a palavra vestuário não é um direito social. Por isso que não está no artigo 6º. Está aqui no inciso 4 do artigo 7º. Então tem muita banca que coloca vestuário dentro do artigo 6º. Muito cuidado com isso. Tem outros, espera aí. Tem outros que estão aqui no inciso 4, porque muita gente acha que eles copiaram e colaram os direitos sociais e colocaram aqui no que o salário mínimo deu para comprar. Deve dar para comprar. E tem muitos iguais, mas tem muitos diferentes também. Higiene. Higiene também, ó, não está aqui. Está aqui, ó, que o salário mínimo tem que dar para comprar. Higiene também tem que estar aqui. Se colocar para você aqui, que higiene está dentro do artigo 6º, ou seja, são direitos sociais, alimentação, tal. E higiene, pode colocar como errado. Higiene é o que o salário mínimo tem que dar para comprar. Outra coisa, transporte tem, previdência social. Previdência social também tem nos dois, e o transporte também foi acrescido, também tem nos dois. Com reajustes periódicos
que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Essa vinculação, então vamos lá, entendida essa diferença aqui, vestuário e higiene está no inciso 4 e não está em direitos sociais. Do mesmo jeito que tem muita coisa do artigo 6º que não está no inciso 4. Depois você pega a sua Constituição, coloca do lado e compara um com o outro, beleza? Não confunda isso aqui. Isso aqui pega muito candidato bom, porque infelizmente isso é um tipo de questão que a pessoa tem que quase que decorar, né? Senão ela não consegue fazer. Eu não gosto que o aluno, que o candidato decore, eu gosto que ele entenda. Só que, infelizmente, o inciso 4 do artigo 7º e o artigo 6º quase que precisa que você decore aí. Então, beleza? Isso aqui. Outra coisa que você tem que saber de salário mínimo. Outra coisa que você não pode esquecer de salário mínimo. Vedada sua vinculação. O que quer dizer isso? Que não pode pegar do seu salário? Não é isso. É vedada a vinculação do valor do salário mínimo. Ó. Vedado sua vinculação para qualquer fim. Para qualquer. O que quer dizer isso aqui? É o seguinte, você dá um exemplo mais comum para você entender. O mais comum, mesmo você que nunca viu direito, vai entender isso aqui. Suponhamos que você aluga uma casa para morar você com a sua família. E a pessoa que te aluga essa casa fala o seguinte, o aluguel dessa casa é R$500. E a gente vai reajustar de ano em ano. Beleza, isso aqui pode. R$500 o aluguel. O que ela não pode é falar o seguinte, o valor do aluguel é meio salário mínimo. Quando o salário mínimo for ajustado, eu já conheço alguém que fez isso, mas isso é inconstitucional. Não pode colocar o valor de um aluguel, por exemplo, isso aí, ó, é qualquer fim, tá? Não tô, aluguel aqui é só um exemplo. Não pode falar assim, o aluguel é meio salário mínimo. Quando o salário mínimo subir, o aluguel também vai subir. Está vinculado ao salário mínimo. Por que não pode isso? Porque se tudo for vinculado ao salário mínimo, quando a pessoa ganha um aumento de salário mínimo, tudo vai subir e ela não ganhou aumento nenhum. Então, quando tiver um reajuste de salário mínimo, não vai fazer diferença nenhuma para ela. Suponhamos que ela pague meio salário mínimo de aluguel, o que é inconstitucional. Quando ela tiver um aumento, ela vai pagar mais de aluguel, ela não teve aumento nenhum. Não aumentou em nada o poder aquisitivo dela. Por isso que é proibida a vinculação do salário mínimo. Apesar de saber que muita gente faz isso aqui, é inconstitucional. Se você alugou uma casa, se você comprou qualquer coisa vinculada ao salário mínimo, saiba que isso é inconstitucional. Inclusive, você pode procurar os seus direitos se você alugou nessas condições, se você comprou qualquer coisa que tenha reajuste vinculado ao salário mínimo, porque isso é inconstitucional. Você vai lá e fala assim, ó, de acordo com o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, você não pode vincular esse aluguel ao salário mínimo. Aí ele vai falar, nossa, você entende, eu não vou alugar essa casa para você, não, você vai me arrumar problema. Mas não pode, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pular o 4, o 6. Não, o 6 é importante, vamos lá. Irredutibilidade do salário. Qual que é a regra? Regra do 6. Inciso 6. Irredutibilidade do salário. Muita gente confunde isso aqui. O salário não pode ser reduzido, salvo, tem uma exceção, salvo a Constituição, ao longo dela toda, quando trouxer direitos, tipo, ninguém pode entrar na sua casa, salvo em caso de flagrante delito, sem o seu consentimento. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável, ninguém nela poderá penetrar sem o consentimento do morador, salvo sem o consentimento do morador. Com o consentimento do morador, você fez churrasco, uma pessoa pode. Salvo aí tem uns 3 casos, desastre, flagrante delito, prestar socorro, ou por ordem judicial, de autoridade judiciária. Ordem judicial pode entrar somente durante o dia. Então, a Constituição te dá um direito e, ao mesmo tempo, ela coloca um salvo. Ela mitiga esse direito, ela coloca ali uma condição que isso pode acontecer. Aqui ela te dá um direito, irredutibilidade do seu salário. Não pode reduzir o seu salário, salvo acordo ou convenção coletiva. Acordo, convenção coletiva. É claro que o sindicato vai ter que participar, a empresa vai colocar os motivos que ela está querendo reduzir o salário. Não vai ser uma coisa que é uma perseguição a uma pessoa só. Vai ser um acordo coletivo. Exemplo, a Ford iria fechar no Brasil. Agora fechou mesmo. Mas antes dela fechar, ela juntou os sindicatos, os trabalhadores e os sindicatos, os gerentes da Ford, falou o seguinte, ó, para não mandar embora em massa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas pessoas, essa, X, essa categoria, a gente vai reduzir o salário. Porque se não reduzir o salário, a gente vai ter que fechar. Pode reduzir o salário? A regra é não.
com essa exceção, salvo acordo ou convenção coletiva. O que não pode é reduzir o salário mínimo. A gente está falando aqui, ó, não é, esse salário aqui não é sinônimo de salário mínimo. Ó, é diferente de salário mínimo. O salário mínimo não pode ser reduzido. Se a pessoa já ganha um salário mínimo, ela não pode, nem em acordo ou convenção coletiva, ser reduzida esse salário mínimo. Agora, suponhamos que a pessoa ganhe 10 mil reais. A empresa entra numa crise, talvez pela pandemia. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser reduzido o salário dela, vai fazer um acordo com o sindicato, vai falar assim, ó, eu vou reduzir o seu salário de 10 mil para 8 mil, porque eu não aguento te pagar devido à pandemia. Aí ela fala assim, aquele vulgo tá ruim, mas tá bom. Eu não vou ser mandado embora, mas o meu salário vai ser reduzido. Agora, se a pessoa já ganha um salário mínimo, pode entrar em pandemia, pode ser qualquer situação for, o salário mínimo não pode ser reduzido. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, mesmo aquelas pessoas que recebem remuneração variável. Então, a gente está falando de reduzir o salário aqui, ó, é quem ganha mais que o salário mínimo. Esse acordo da convenção coletiva que pode reduzir o salário é para aquelas pessoas que ganham mais que um salário mínimo. Então, regra, salário mínimo nunca pode ser reduzido. Salário normal, acima do salário mínimo, pode ser reduzido? A regra é não, com exceção, salvo acordo ou convenção coletiva. Vai explicar os motivos e dependendo... E quem não concordar pode pedir para ir embora. Ou a empresa vai mandar embora quem não concordar, obviamente, se os motivos da empresa forem os motivos plausíveis, o salário vai ser reduzido, mesmo sendo uma regra, tem uma exceção. A Constituição faz isso direto. Cria uma regra, dá um direito, e ao mesmo tempo ela vai lá e coloca uma exceção para esse direito. Então vamos seguir aqui. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, que eu acabei de falar. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Por que remuneração variável? Porque os que recebem remuneração fixa a gente não precisa nem falar. Quem recebe remuneração variável, ou seja, um mês ele recebe uma quantia pela venda, principalmente quem trabalha com vendas. Naquele outro mês ela recebe uma outra quantia. Aquele mês que ela não conseguir vender naquela quantidade, ela vai receber no mínimo o salário mínimo. Vamos lá. O 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Se você já trabalha na iniciativa privada, isso aqui, ó, nem precisava falar com você. 13º com base no salário integral. O que tem muita banca que coloca? Proporcional ou no valor total da aposentadoria. Parece que é muito fácil aposentar. Parece muito fácil, mas tem muita gente. Tem muita gente que, quando lê isso aqui, tem um bloqueio na hora, esquece uma coisa que ela até sabe, nem sabe porque estudou, sabe porque viveu. 13º, quando você recebe o 13º, você recebe, se você ganha 5 mil reais, você recebe 5 mil reais, você recebe 3 mil, você recebe 4 mil. Tira aquela questão do contexto de prova e coloca ela na realidade. Seja crítico na hora de resolver essa questão. Quando você é crítico na hora de resolver a questão, você tem grande chance de acertá-la. Então, muito cuidado com aquela questão que é fácil, mas por você dificultar, não dificulta a questão, não. Quando tiver questão do artigo 7º, joga ela para a realidade, principalmente se você já trabalhou em iniciativa privada, tem muita coisa que você consegue responder aqui, ó. 13º é uma delas. 13º é com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Se você recebe 3 mil, você vai ganhar 3 mil. Se você recebe 5 mil, é 5 mil. Se você recebe 2 mil, é 2 mil. É valor integral. Se a banca colocar parcial aqui, você vai marcar como incorreta. Vamos lá. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Trabalho noturno. Trabalho noturno. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar. Trabalho noturno. Vou colocar até, ó, noturno. O trabalho noturno, a Constituição diz que ele tem que ser superior ao pagamento do trabalho diurno. Ó, superior ao diurno. Tem duas formas da banca tentar te pegar aqui. Eu sempre vou te falar o inciso e sempre vou te falar o que a banca tenta fazer com você. Porque você não está aqui para ficar fera em direito constitucional, não. Você está aqui para resolver questões. Vamos ser sinceros, você quer resolver questões, você quer passar na prova. Você não quer sair daqui dando aula de direito constitucional, não. Eu sei disso. Então já vou te dar aqui a dica onde que a banca pode tentar te pegar, se ela te cobrar trabalho noturno, e onde você não vai cair nessa pegadinha.
O que a banca faz? Primeiro ela faz um negócio esdrúxulo, tranquilo de resolver, se você for um pouco crítico ela faz. Ela coloca assim, trabalho diurno superior ao noturno. Pensa, trabalho diurno superior, quem trabalha na parte, no clarear do dia vai ganhar mais que quem trabalha à noite. Qual que é mais difícil de trabalhar? À noite? Virar à noite trabalhando? Você vai trabalhar lá no policial penal com um fuzil na guarita, à noite é difícil, meu irmão. À noite dá sono. Então, à noite tem que ganhar mais. Obviamente, que se você for trabalhar, né, de guarita lá, você não vai ganhar hora extra. Você vai ganhar, talvez, um banco de hora. Você vai compensar as horas, mas o trabalho noturno tem que ser superior ao diurno. Geralmente, o que acontece nos órgãos públicos, eles colocam no banco de hora, quem trabalha hora noturna tem o banco de horas, acrescido as horas, para ele compensar depois. Na iniciativa privada, paga-se mais. Então, dois jeitos da banca tentar te pegar aqui que você não vai cair. O primeiro, ela troca a palavra diurno com noturno, que não faz sentido nenhum, mas o candidato ali, afoito, na hora de resolver a prova, doido para entregar, gabarito, doido para fazer o gabarito, doido para fazer redação. O que o candidato faz? Marca essa questão, porque na cabeça dele faz sentido, porque ele leu aquilo de forma mecânica. Nosso cérebro aqui tem dois lados, um lado é bem burro. Então, quando você pega nesse lado, que tipo aquele que você acorda onde estou, muito cuidado com isso. Leia a questão de forma crítica, mesmo que você tiver pouco tempo. É melhor você fazer uma questão mais tranquila, abaixe seu nível aí, ó, de respira, porque se você fizer uma questão da afoito, ali com o seu lado desesperado, você acaba fazendo questão que você saberia. Então tem banco que coloca assim, ó, remuneração do trabalho diurno superior ao noturno, que não faz sentido nenhum, mas tem banco que coloca, você vai ver nas questões, eu vou trazer umas questões de artigo, só de artigo 7º aqui, do mesmo jeito que eu fiz de artigo 5º, do mesmo jeito que eu trouxe de nacionalidade. A próxima aula eu já prometo trazer questões somente do artigo 7º para você ficar fera nisso aqui. Já estou fazendo esse compromisso com você aqui agora. Nosso próximo encontro, nossa próxima transmissão de Direito Constitucional, vou trazer questões somente de artigo 7º, que tem muita coisa, E a gente vai ver que tem questões que trazem trabalho diurno superior ao noturno. Essa é a primeira coisa que você não vai cair. A segunda coisa é quando a banca coloca aqui, ó, uma porcentagem, coloca ali 50%, 50%, coloca 100%, 60%, coloca assim, às vezes uma fração, 1/3, meio. Quando a gente fala de trabalho noturno superior ao diurno, a Constituição não traz porcentagem. Você está fazendo uma prova que cobre direito constitucional. Não cobra CLT. Lá na CLT vai ter esse valor, não vou nem falar para a gente confundir. Quando a gente fala de trabalho noturno superior ao diurno, esse é superior. Noturno superior ao diurno. Não tem quantidade. Quando a gente vai falar de hora extra, serviço extraordinário, a gente fala de quantidade. Quando a gente fala de trabalho noturno superior ao diurno, não tem quantidade. Não tem porcentagem na Constituição. Mas tem porcentagem na vida real? Tem. Está lá na CLT. O que a banca não pode fazer é colocar o seguinte: remuneração do trabalho noturno superior ao diurno em 20%, em 30%, em 40%, em 50%. Porque a banca, lá no começo da questão, ela fala o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, o trabalho noturno tem que ser superior ao diurno em 50%. Não tem isso na Constituição, não está escrito aqui. Então, de acordo com a Constituição, o trabalho noturno tem que ser superior ao diurno, mas sem porcentagem. Isso você vai ver lá nas leis infraconstitucionais, abaixo da Constituição. Aqui não tem porcentagem. Muito cuidado, tem muita banca que faz isso aqui e derruba muito candidato bom. Mas por que muita gente cai nessa pegadinha? Porque aqui, ó, cá embaixo, tem o no 16, se não me engano, 16. Remuneração do serviço extraordinário, já vou colocar ele aqui, ó, a diferença para o 16. Vamos colocar a diferença para o 16, porque a banca tenta confundir o trabalho noturno com a hora extraordinária. Vamos lá, o trabalho noturno é o 9. Ele é diferente do 16. O 16 vem trazendo o seguinte, já pulo, mas eu volto nos outros, entre esses. Isso aqui é só para contextualizar, para você saber onde que a banca vai tentar te pegar. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%. Então, a gente vai falar, ó, serviço extraordinário. Serviço extraordinário. O que é o serviço extraordinário? É a hora extraordinário. Serviço extraordinário. Serviço extraordinário, mínimo 50% a mais. Aqui tem porcentagem. No 16, que trata da hora extra do serviço extraordinário, tem porcentagem.
quando fala de trabalho noturno superior de 1, não tem porcentagem. Tem muita banca que faz o seguinte, coloca esse 50% aqui. Muito cuidado com isso, não cai nessa pegadinha. Outra coisa, já que eu estou falando do inciso 16, outra coisa que muita banca tenta te pegar aqui, você não pode cair. Coloca serviço extraordinário remunerado em no máximo 50% a mais. A gente está falando de mínimo, a Constituição traz direitos. Se ela traz direitos, você vai trazer o mínimo. Se o patrão quiser pagar mais do que 50%, pode. Quem não pode pagar é menos que 50%. Você lá trabalha 44 horas semanais numa empresa, aí você trabalhou nessa 60. Ou seja, você fez aqui 16 horas a mais. Essas 16 horas a mais, elas têm que ser pagas. Obviamente, se você fez um acordo ou convenção coletiva de banco de horas, ou seja, você vai compensar essas horas aqui, aí é diferente. Mas se você for recebê-las, elas têm que ser remuneradas em no mínimo 50% a mais. Se lá nas contas você recebe R$5 a hora, você tem que receber para essas horas a mais no mínimo R$7,50. Aí se o patrão quiser pagar 100%, pode. Se você quiser pagar 60%, pode. Se você quiser pagar 80%, pode. Se você quiser pagar 49%, aí não pode. Mínimo de 50%. Cuidado, que se colocar máximo aqui, ó, inverte o sentido. Muito cuidado, máximo e mínimo, parece óbvio, mas quando coloca aqui, coloca serviço extraordinário remunerado e no máximo 50%, muito cuidado, a pessoa só lembra dos 50%, eu não vou esquecer. Ora, esse 50% trabalho noturno de 1 não tem diferença, 50%, aí troca a palavra mínimo para o máximo, e fala, eu sabia essa conta com maçã, agora a conta é com laranja, eu não sei. Então, muito cuidado com isso, é no mínimo 50%, não é isso, pelo amor de Deus, não é. Caiu num concurso agora passado, eu falei várias vezes na minha aula, dei mentoria, a gente estava num grupo de WhatsApp, e o aluno perguntou isso, e no outro dia caiu essa questão, e tem gente que errou, muita gente leu isso e errou. Falou, professor, eu não prestei atenção, eu estava voando na hora, por isso que é muito importante para você não ficar aí no WhatsApp, no Instagram. A gente falou disso um dia, no outro dia, caiu na prova, né? Não é bola de cristal, a gente sabe que está acontecendo, né, nos concursos, a gente está por dentro, está estudando direto também, eu estudo também para dar aula aqui, então a gente sabe que está caindo, e candidato, às vezes, por uma fração de segundo que ele piscou e ele perdeu esse tipo de questão. Lembrando que se você está assistindo essa transmissão até agora e não se inscrever no canal, considere se inscrever. Daí, ó, clique nas notificações, clique no botão gostei, não deixe de adquirir aí a sua apostila se você não adquiriu, os nossos aulões, se você mora numa dessas cidades que está escrito aqui embaixo, a gente vai ter os aulões que todos os professores trabalham. Também não deixe de adquirir o nosso curso de questões. Agora, nessa reta final, faça questões. O nosso curso de questões é um preço muito especial, baratíssimo, para você investir no seu futuro. Combinado? Deixe seu gostei, deixe um comentário aqui, ó, qualquer dúvida sobre esse artigo. Se você quiser realmente essa aula de questões do artigo 7, fala, ô professor, que eu quero a aula de questões do artigo 7. Vou colocar uma meta, não tem meta não. Se você quiser, você escreve aqui embaixo, sem meta. Obviamente que, se tiver uma pessoa que quiser, eu vou trazer as questões do artigo 7º na próxima transmissão nossa aqui. Entendido isso aqui? Mínimo, tá? Duas coisas que você tem que lembrar. 50% e no mínimo. Parece óbvio falar isso aqui, mas muito candidato bom erra. Vamos lá, então. Falei aqui do 9, pulei para o 16. E entre esse, o 10. Proteção do salário na forma da lei, constitui de crime sua retenção dolosa. Não pode reter o salário de forma dolosa. O funcionário pegou um produto lá na empresa e não pagou esse produto. Ele falou, ele não furtou, não, é diferente, tá? Ele pegou esse produto e falou, ô patrão, vou pagar isso aqui. Naquele mês ele não pôde pagar, o patrão falou assim, então eu vou segurar seu salário aqui até você pagar isso. Não pode reter o salário de forma dolosa. Não pode. Obviamente, se o patrão não tiver dinheiro para pagar ele, aí não é forma dolosa, é forma culposa. Mas reter o salário de forma dolosa não pode. Isso acontece muito. Inclusive, isso é um crime. Essas cidades menores, onde as pessoas vão para a carvoaria trabalhar e chega lá, ela compra na própria mercearia, que é do dono da carvoaria, e ela fica com dívidas, ele fica retendo o salário dela, é quase que a condição análoga de escravo. Então, não pode ter retenção do salário de forma nenhuma. É um direito constitucional. Participação nos lucros, desvinculado da sua remuneração, é a vulgo PL, e excepcionalmente participação na gestão da empresa. Obviamente que está na Constituição, que a gente sabe que nem sempre acontece, mas é um direito que está na Constituição, você deve saber para sua prova. Salário família para os seus dependentes, salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, somente o trabalhador de baixa renda vai ter esse salário família. Então esse negócio de Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá, Bolsa não sei o que lá, é um direito constitucional, não é porque o governante é bom não, porque está na Constituição.
ele tem que fazer. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, trabalho normal, ó, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Esse é o trabalho normal. Você, como policial penal, vai trabalhar aqui? Obviamente não. Você vai trabalhar bem mais aqui do que 8 horas diárias, vai depender da sua escala. Facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Tá vendo? Te dá um direito e fala, no acordo ou convenção coletiva, ou seja, o sindicato vai vir, vai discutir com o patrão, vai chegar num acordo, pode ser mudado esses horários aqui. Por isso que muitas vezes você vai ver algumas pessoas que trabalham até mais do que isso aqui, ou às vezes trabalham menos, dependendo da situação. Às vezes a fábrica está com um fechamento aí, não está conseguindo vender todas as mercadorias, vai reduzir a carga horária e, obviamente, vai reduzir o salário no acordo ou convenção coletiva, mas a duração normal do trabalho não superior a 8 horas e não superior a 44 horas semanais. Muita banca coloca 40, muita banca coloca 50, 44 horas semanais. Trabalho normal, salvo acordo ou convenção coletiva, que pode modificar isso aqui. A Constituição dá um direito e, ao mesmo tempo, ela cria uma exceção para esse direito. Jornadas de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos, salvo negociação coletiva. Mais uma vez, ela te traz um direito e coloca uma exceção logo em seguida. Turno ininterrupto de revezamento. Turno ininterrupto de revezamento. Aqueles trabalhos que são revezamento. Exemplo, porteiro 24 horas. É um trabalho de turno ininterrupto de revezamento. O que a Constituição diz? Essa carga horária tem que ser de 6 horas. Só que fala, salvo negociação coletiva. Ou seja, na prática, ninguém trabalha só 6 horas nesses locais. Trabalha 8, trabalha 12, não trabalha 6 horas porque tem uma negociação coletiva. O que você precisa saber é que esse turno ininterrupto de revezamento são 6 horas. Isso cai muito na prova para te confundir com essas 8 horas do trabalho normal. Aqui, ó, são 6 horas, apesar de que na prática quase ninguém que você conhecer vai trabalhar 6 horas nesse turno ininterrupto. São todos divisões de 24, tá vendo? 24 dividido por 8 dá 3, 24 dividido por 6 dá 4. São todos números que são divisores de 24. Porque, obviamente, o dia são 24 horas e o turno ininterrupto de revezamento, a Constituição diz que são 6 horas. Na prática funciona não, mas serve para cair na sua prova. Toda vez que você vê turno ininterrupto, link na sua cabeça com 6 horas. A banca faz o seguinte, ela escreve o seguinte, ó. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Se fosse de 8 horas, ela não precisava nem colocar, que seria as 8 horas do trabalho normal. Turno ininterrupto de revezamento, 6 horas. Trabalho normal, 8 horas. Ambos salvo negociação coletiva. Muito cuidado quando trouxer essa palavra. Turno ininterrupto de revezamento, link com 6 horas na sua cabeça. Não confunda com 8, não confunda com 10. Estou te dando o pulo do gato aí para a banca, tá? Outra coisa que a banca gosta de mudar. E é muito tranquilo, mas a banca gosta de mudar. E o candidato, às vezes, bom, cai numa pegadinha dessa. Repouso semanal remunerado. Essa é a regra. A regra do repouso semanal, todo mundo tem que ter, no mínimo, um dia de repouso semanal. Né? Obviamente vai ter aí, a empresa trabalha com a indústria, chegou lá, quebrou uma máquina, a pessoa vai trabalhar 8 dias. Sim, mas é uma excepcionalidade. Normalmente, tem que ter um repouso semanal remunerado. Ou seja, aquele dia que você fica de folga, ele é pago. Ele é diluído no seu salário aí, ele te paga. Você não ganha por dia, não. Você ganha por mês. Repouso semanal remunerado. Essa é a regra. Repouso semanal remunerado. Ou seja, no mínimo um dia da semana, você tem que ter um repouso. Se isso aqui é uma regra, ele traz logo em seguida uma palavra facultativa. Preferencialmente, não precisa nem estar aqui. Se a banca quiser te ferrar, ela vai colocar exclusivamente, preferencialmente aos domingos. Por que não devia estar aqui? Porque se colocar preferencialmente, ela não criou um direito, não. Ela criou uma preferência. Não precisa nem estar aqui. Mas se você colocar assim, a pessoa tem um direito preferencialmente tal, ela não criou um direito. Se é facultativo, não é um direito. Então vamos lá. Repouso semanal remunerado é um direito. Ele é preferencialmente aos domingos. Pode ser sábado? Pode ser segunda? Pode ser terça? Pode ser qualquer dia. O que a Constituição diz, que ele é preferencialmente aos domingos. 2 tipos da banca te cobrar isso aqui. Tentar te pegar. Ela coloca aqui
obrigatoriamente aos domingos, ou exclusivamente aos domingos, ou ela troca a palavra domingo por sábado só para te ferrar, e você não vai cair nessa pegadinha dessa banca. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, não é obrigatoriamente, porque senão todo mundo teria que folgar domingo. Quem ia fazer um pãozinho que você come domingo de manhã? O padeiro teria que estar de folga domingo. Como é que você ia num restaurante domingo? Então, tem pessoas que vão trabalhar domingo? Tem. O repouso semanal remunerado é preferencialmente, não é obrigatoriamente aos domingos. Preferencialmente, não é sábado, não é segunda, não é terça. É domingo e é preferencial. Não caia nessa pegadinha. Isso cai demais. Quem faz questões aí sabe que cai demais isso aqui na prova. Muda a palavra preferencialmente e muda a palavra domingos. Não caia nessa pegadinha. Combinado? Então vamos lá. Tem muito aqui ainda. A gente tem alguns minutos ainda nessa transmissão que a gente vai falar. Se não der tempo, a gente usa a outra aula para terminar. E na outra aula, a gente faz realmente, quando a gente exaurir o artigo 7º aqui, os principais, a gente faz as questões. Então, o compromisso é o seguinte, a gente vai terminar o artigo 7º, pode ser que a gente tenha que terminar na próxima transmissão, e assim que a gente exaurir ele, eu já trago logo em seguida uma transmissão somente de questões. Coloque aqui embaixo nos comentários se você ficou com alguma dúvida nesses incisos, e se você realmente quer essas questões, escreve aqui embaixo. Professor, traz as questões aí somente de artigo 7º para eu ficar fera nisso. Igual a gente fez aqui com nacionalidade, muita gente tinha dúvida e eu recebi um feedback muito positivo sobre a aula de nacionalidade. Se você tiver dúvidas sobre nacionalidade, volta, a gente tem 2 transmissões de nacionalidade mais importantes agora, as últimas, tem várias para trás, mas agora as 2 últimas, uma só uma aula sobre nacionalidade, todos os detalhes, e no outro eu trouxe só questões sobre nacionalidade, aqueles exemplos que a banca Selecon e as outras bancas gostam de colocar, e as pessoas interagiram, foi muito, muito bacana, e muitas dúvidas foram tiradas. Se você não assistiu essas aulas sobre nacionalidade, faça isso. Eu quero fazer a mesma coisa com o artigo 7º. Vou trazer o artigo 7º, obviamente que o artigo 7º é maior do que o de nacionalidade são só 2, o artigo 12 e o 13, o artigo 7º tem muitos incisos, a gente vai talvez demorar mais de uma transmissão aqui para falar isso, assim que terminar, a gente vai aqui trazer as questões. Obviamente que pode ser que a gente tenha que ter mais uma transmissão para falar de artigo 7º e depois a gente vai trazer as questões. Mas esse modelo as pessoas têm gostado muito. Traz o assunto e logo depois a gente vem aqui discutir as questões. Combinado? Então vamos lá, antes que termine a nossa transmissão aqui. A gente já falou do 16, vamos para o 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. As férias tem que ser paga a mais. Se você já trabalhou na iniciativa privada, você sabe disso. Isso aí vale também para você que vai ser servidor público, se Deus quiser, você vai ser um policial penal. Isso também vale para você. Férias. Quanto a mais que você tem que receber nas suas férias? Quantos % a mais? A banca não traz porcentagem. Diferente do trabalho extraordinário, que fala 50%, as férias não fala porcentagem. Ela não fala porcentagem, ela fala fração. 1/3 a mais. 1/3 a mais. Férias tem que ser 1/3 a mais. Mais 1/3 no seu salário de férias. 1/3 que dá 33,33%. Mas ela não diz isso. A Constituição fala 1/3 e a sua banca, se te cobrar, vai trazer desse jeito. Vai trazer, ó, gozo de férias remunerados com pelo menos 1/3 a mais que o normal. Se o seu patrão quiser pagar 1/2, pode? Pode, está estudando matemática, qual que é mais? 1/3 ou meio? Meio é mais, hein? Aqui é a terça parte, aqui é metade. Seu patrão pode pagar o dobro, você ganha 5 mil. Na série, seu patrão é bom falar, vou te pagar 10 mil, pode? Pode. O que não pode pagar é menos que 1/3. Mais que 1/3, porque aqui diz pelo menos. Pelo menos. Pelo menos é a mesma coisa do que no mínimo. Do mesmo jeito que a hora extra, o patrão pode pagar mais que 50%. Nas férias remuneradas, nas férias, a pessoa tem que receber 1/3, pelo menos. Pode receber mais, mas não menos do que 1/3. O 18. Esse aqui, ó, tem pegado muito candidato bom também, pela diferença entre a realidade, entre a prática e a lei. Então vamos lá. Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. 120 dias. Licença gestante. Chamar sua atenção para licença gestante. Licença gestante. Licença gestante. O que a Constituição diz? Ó, vamos pegar o número do inciso aqui, ó, no 18. Muita gente vai... Escreve aí nos comentários. Se você já fez questão e errou disso aqui. Muita gente boa me manda mensagem falando, professor, caiu isso na prova e eu errei, porque eu respondi de acordo com a lei do sei o que lá, que diz que é 180.
e a pergunta estava me direcionando para a Constituição. Se a pergunta começar assim, ó, se a pergunta começar de acordo com a Constituição, você tem que responder de acordo com a Constituição. Vai ter uma lei lá que vai dizer que é 180 dias. Vai ter uma lei falando que o servidor público, não sei o que lá, a servidora pública gestante tem direito a tantos dias. Mas para a Constituição, pode ter uma lei dizendo que é mais que isso aqui? Pode ter uma lei? Pode. A lei não pode ser menos, a lei pode aumentar. Pode falar assim, ó, professoras vão ter direito a 200 dias? Pode, o que não pode ser menos que isso aqui. Não pode existir uma lei infraconstitucional dizendo que são menos de 120 dias, mas ela pode aumentar. Inclusive, algumas categorias, alguns servidores públicos, principalmente, têm uma licença maternidade, alguns servidores têm uma licença maternidade maior, licença gestante maior, 180 dias, principalmente 180 dias. Mas isso não está na Constituição. O que a Constituição diz é o seguinte, ó, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Então, se o comando da questão te trouxer, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a licença gestante é de 180 dias. O que você vai marcar? Como errado. Porque a Constituição, de acordo com a Constituição, são 120 dias. E se a sua banca cobrar licença gestante de acordo com a Constituição, ela vai colocar uma das alternativas 180. Não caia nessa pegadinha. Porque muita gente confunde o 180 com o 120, justamente porque algumas categorias, principalmente servidor público, dá essa licença gestante de 180 dias. Não quero que você confunda. Se o comando da questão disser de acordo com a Constituição, você vai marcar 120. Se ela falar de acordo com a lei do servidor tal, e lá na sua lei que você está estudando, o servidor tal é 180, você responde de acordo com lá. Se te perguntar de acordo com a Constituição, a sua resposta tem que ser 120 dias. Você tem que olhar muito bem onde a questão está pegando esse comando. Se a questão for dentro de direito constitucional, dentro de noções de direito constitucional, você tem que responder 120 dias. Não confunda isso na hora da sua prova. Licença paternidade. Outra coisa, ó, licença paternidade. Qual o prazo? A Constituição não traz prazo. Não traz prazo na Constituição Federal. Então, você fala assim, de acordo com a Constituição Federal, a licença paternidade é de X dias. Você vai marcar com incorreto. Porque a Constituição traz que o trabalhador urbano e rural tem direito à licença paternidade, mas não coloca dias. Vai estar lá no infraconstitucional. Vai estar lá nas leis abaixo. Do mesmo jeito que o trabalho noturno superior ao diurno não tem porcentagem, aqui também não tem dias. Muito cuidado com isso. O 20 agora. O 19 é a licença paternidade. O 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. O 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, essa é mais nova. Esse aviso prévio proporcional é mais novo. Aviso prévio é justamente aquele exemplo que eu dei, né? A pessoa vai ser tirada fora do avião, vai ser jogada lá, sair daquela empresa. Tem que ser avisado, ó, você vai sair do avião. Vou te dar um paraquedas aqui, que é o seguro-desemprego, coloca ele nas costas e vaza, mas eu vou te avisar. Eu não empurro você do avião, eu não tiro você da empresa sem te dar um aviso. Ah, a pessoa precisa trabalhar, se a empresa entrar num acordo com ele, ele vai receber esse aviso em casa. Não precisa nem trabalhar. Esse aviso prévio aqui, ele vai ter que ter um tempo, não vai ser a todas as horas, vai ter que ter um tempo para procurar outro emprego. Então, o que você tem que saber de aviso prévio? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Quanto mais tempo você ficou naquela empresa, mais vai ser o tempo que você vai ter de aviso prévio. Por quê? Suponhamos que a pessoa tem 20 anos que trabalha naquela empresa. Para arrumar outro emprego daquele nível, que ela ganha o mesmo tanto, ou parecido, a pessoa já está acostumada com aquele tipo de trabalho, às vezes ela sabe fazer só aquilo, vai demorar mais. Se a pessoa entrou na empresa há menos tempo, o aviso prévio vai ser menor. O aviso prévio não pode ser menos do que 30 dias. 30 dias não pode ser menos. Está aí no artigo 7º, inciso 21. Beleza? Então a gente parou aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, no inciso 21. Combinado isso aqui? Tá aqui, ó, uma apostila bonitona para você. Vou trazer ela de perto para você ver, ó. Olha como é que essa apostila ficou boa. Eu gosto de apostila que tem aqui que eu consigo virar a página aqui, né? Porque às vezes a apostila tem aquele negócio duro aqui, eu rasgo tudo. Tem uma Constituição minha que tá toda rasgada, de tanto dobrar. Aqui, ó, para você aqui, ó, a apostila. Não deixe de adquirir. Se você pode adquirir, não deixe de adquirir. Ainda tem tempo de chegar na sua casa a tempo. Beleza? Tudo que eu tinha para falar de artigo 7º, inciso, até o 21, eu falei, né, todos os detalhes, apesar da gente agarrar muito em uns e outros, mas é porque eu quero que você não erre isso. Isso aqui não é tempo perdido, isso é tempo investido. Qualquer dúvida, chama no Instagram, @magnacis44.
Na próxima que a gente vai continuar isso aqui e no final do artigo 7 a gente vai trazer os exercícios. Eu espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários aqui qual assunto que você quer que esse ou outro professor aborde. Deixe seu like, curta o nosso canal aqui, comente, ative as notificações, que isso ajuda muito. Beleza? Um abraço do professor Magnacis, rumo à aprovação. Eu quero encontrar você lá e você vai falar, seu professor, vem aqui, vou fazer um churrasco. Tá combinado? Eu quero ir no churrasco no dia da sua aprovação. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.